Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa videoaula de hoje. Hoje é o dia de call de fechamento em que eu analiso as ações para que você, durante a semana alta, as baixas, as ações que tiveram as maiores altas, as ações que tiveram as maiores baixas, para você conseguir se preparar para a próxima semana. Então, eu analiso mais ou menos as cinco ações que tiveram as maiores altas, as 5 que tiveram as maiores baixas, e nesse período de tempo em que nós analisamos essas ações, você consegue se posicionar melhor, tem uma leitura melhor, inclusive consegue analisar outras ações, consegue identificar pontos de compra e ponto de venda em outras ações. Tá? Tudo isso com essas aulas que eu vou falar aqui para você, com essas dicas que eu vou falar para você, é importante que você saiba que isso aqui eu não vou dizer para você quando comprar ou quando vender a ação nessa aula. Isso aqui é uma aula, como o próprio nome diz, é para você saber como analisar as ações por conta própria. O intuito de todo esse canal aqui, o intuito de tudo isso aqui é você saber fazer dinheiro no mercado, é você saber quando comprar e quando vender essas ações, você ter autonomia para saber quando comprar e quando vender essas ações e, como os alunos do método, os alunos aqui que eu ensino a fórmula do Swing Trade, para identificar esses pontos de compra e ponto de venda para ter rentabilidade acima de 10% por ação. Todas as aulas aqui no canal são focadas nisso, é você ter rentabilidade acima de 10% por operação no mercado, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado americano. Então, nessa call de fechamento aqui, em que vamos analisar juntos, em que você vai saber identificar quando comprar e quando vender essas ações, é com o intuito de ter 10% também de rentabilidade. Tá? É muito importante que você pegue papel e caneta e anote tudo o que você puder durante essas aulas, veja e reveja, compartilha também com quem você acha que precisa, para assim ajudar mais pessoas a ter rentabilidade no mercado, a ganhar dinheiro de verdade no mercado financeiro. Tá? Por que eu estou falando que é dinheiro de verdade? Muitas pessoas aqui operam para ganhar 1, 2, 3% no mercado. Às vezes dá 1% já quer encerrar a operação porque acha que isso já é um excelente lucro. Não é. Tá? Não é. Já operei assim, a conta não bate se você ficar operando para ganhar 1 ou 2% no mercado no final de semana, no final do mês, no final do semestre, a conta não bate. Até porque para você ganhar 1 ou 2%, você tem um alvo de 1 ou 2% no mercado, você tem que ter um stop mais curto do que isso. E um stop mais curto que 1 ou 2% no mercado de ações, operando swing trade, você vai ser estopado muito mais vezes, você vai ter que sair de operações muito mais vezes, e isso vai acarretar estresse, vai acarretar perda de dinheiro, vai acarretar em muito mais operações, e você vai praticamente trabalhar para o mercado e não trabalhar para ganhar dinheiro no mercado. Tá? Bom, vamos às ações aí que tiveram as maiores altas no mercado. A primeira ação foi a Azul. A Azul 4 foi com 8,53%, está fechando hoje 8,53%. O código da Azul é Azul 4, só você inserir aqui. Estamos no gráfico diário da ação. No gráfico diário é importante porque você identifica também a tendência da ação e você também identifica os melhores pontos de compra e venda das ações. Tá? Isso é muito importante. A média móvel que vamos estar utilizando aqui é a média móvel de 20 períodos. Por quê? A média móvel de 20 períodos ela é um rastreador de tendência. Ela também nos dá o suporte e a resistência do preço. Arion, como assim a média móvel de 20 períodos me dá o suporte e a resistência do preço? É o seguinte, essa aqui é a média móvel de 20 períodos, correto? Como que ela me dá o suporte e a resistência? É do mesmo modo que ela está fazendo isso aqui. Ó. Ela está acima do preço. O que é o preço? É o gráfico das ações, está acima do gráfico das ações. Então, toda vez que a média móvel estiver acima do gráfico, o gráfico em si, o preço, está me dizendo que está em uma tendência de queda. É uma confirmação para a tendência de queda. Quando o gráfico está entrelaçado à média móvel de 20 períodos, quer me dizer que o preço está num período de confusão de mercado e nós não operamos períodos de confusão. Nós utilizamos sempre a tendência do ativo, sempre identificar quando está em tendência de alta e quando está em tendência de baixa para ter lucro no mercado. E não ficar procurando ponto de compra e venda onde não tem, que é no período de confusão de mercado. Tem pessoas que gostam de operar esse ponto de confusão de mercado, esse vai e vem aqui entrelaçado à média móvel de 20 períodos, que é chamado também de consolidação no mercado. Só que esse período de consolidação, você pode até ganhar dinheiro.
nesse período de consolidação, mas vai ganhar pouco, e o seu stop, ele, a maioria das vezes, não será um stop técnico. Quando for um stop técnico, é um stop curto demais. E com esse stop curto, você pode ficar saindo de operações aí e acabar entrando num ciclo de perda que é difícil de aceitar, tá bom? Então, período de confusão de mercado, você não opera. E quando a média móvel de 20 períodos, essa média aqui, está abaixo do preço. Está me dizendo que em um determinado período, numa determinada quantidade de candles, pelo menos nos 20 candles aí, está me dizendo que está em tendência de alta nesse período. Como aqui, ó. Está me dizendo que nesse período de tempo está em uma breve tendência de alta, ou se você analisar todo o conjunto, está em uma retração. Teve a impulsão para a tendência de baixa, retração, impulsão novamente. Então, a média móvel de 20 períodos funciona como um suporte do preço e funciona também como a resistência do preço. Dito essa informação aí para vocês, vamos começar agora a analisar essas ações, vamos começar a estudar essas ações para identificar pontos de compra e pontos de venda para nos posicionarmos aí na próxima semana, tá? Bom, a média móvel de 20 períodos, o que ela está fazendo aqui? Está funcionando como uma resistência do preço, o preço está aqui embaixo. Hoje, no dia de hoje, anteontem houve o rompimento, houve esse rompimento aqui. Com esse rompimento, houve um período de confusão, pode gerar um período de confusão de mercado. Por que eu estou falando isso? Exatamente por isso aqui, ó, vou dar um zoom para você ver. É uma das maneiras de você conseguir prever o que pode acontecer no mercado, tá? Lógico que não é uma bola de cristal, você consegue prever o que vai acontecer no mercado baseado em probabilidade. Então, o gráfico ele simplesmente fez um pivô de alta aqui, esse pivô de alta, houve o rompimento desse pivô, média móvel de 20 períodos está apontando para baixo, gráfico rompeu para cima. Ou seja, não estão conversando. A média móvel tem que estar acompanhando o preço da ação, tem que estar acompanhando o gráfico. Se o gráfico rompe a média móvel, ela tem que fazer esse movimento. Se o gráfico rompe para sua tendência de alta, como aqui aconteceu, e a média móvel de 20 períodos continua apontando para baixo, isso vai me dizer que a probabilidade é que entre em um período de confusão de mercado nos próximos dias. Não quer dizer que a ação vai subir direto, vai romper essa resistência aqui e vai continuar subindo. É isso que confunde muitas pessoas. Muita gente entra lá em algum site, inclusive sites famosos, não tem problema nenhum, são informações verídicas e a sua análise que é incorreta. Muitas pessoas que entram nesse site, vêm lá, poxa, subiu 8% aqui agora, como o azul. Subiu 8% em uma semana. Vou comprar, vai entrar em uma tendência de alta. Mas quando você analisa o conjunto dos padrões, todo esse gráfico aqui, todos esses candles aqui, é o conjunto de padrões, né? Formados padrões no gráfico. E esses padrões que formam a tendência de alta, formam a tendência de baixa e formam um período consolidado, que é a região de confusão de mercado. Então, com esses três períodos aí é formado por esses padrões. Bom, se eu tirar o zoom do gráfico, o que eu tenho aqui? A tendência de queda da ação. Se eu tenho a tendência de queda da ação, não devo fazer nada. Não é porque subiu 8% em uma semana que eu vou comprar uma ação nesse momento. Se você tiver uma estratégia que identifique o fundo de uma ação, bacana, parabéns para você. Mas isso aqui não é o caso, isso aqui é uma tendência de baixa. Então a primeira coisa que você tem que fazer quando você entrar num site e ver que houve uma tendência de alta, é você abrir o gráfico dessa ação e verificar que, será que realmente é uma tendência de alta? Será que essa valorização dessa semana ou de hoje é válida ou não? Porque olha só azul 4, em tendência de queda. Isso daqui é apenas uma retração dessa impulsão. Como aqui existe essa impulsão, isso aqui é apenas uma retração. Isso daqui é uma impulsão, isso aqui é apenas uma retração. Isso aqui é uma impulsão, isso aqui é apenas uma retração. Isso daqui
me forma todo o conjunto para a tendência de baixa da ação. Não é 8% que subiu na semana que é um gatilho para me comprar a ação. Não. É um gatilho para você abrir o gráfico e verificar realmente a tendência dessa ação. Vamos pegar aqui o gráfico semanal dessa ação. É muito fácil você identificar a tendência no gráfico semanal. Eu até aconselho, principalmente para quem está iniciando no mercado, verificar também o gráfico semanal da ação. Tá? Os alunos aqui da Fórmula do Swing Trade, eles analisam o gráfico semanal para verificar a tendência, sempre. Ariel, isso é coisa de iniciante. Não é coisa de iniciante. Esse é o modo mais fácil para você verificar a tendência da ação. E quando você verifica o modo mais fácil, quando você trabalha em um passo a passo, como é a fórmula do Swing Trade, você tem os pontos de compra e os pontos de venda e você consegue identificar facilmente a tendência do ativo. E é isso que está acontecendo aqui no gráfico semanal da ação. Tendência de baixa, média móvel de 20 períodos funcionando como uma resistência. Se está funcionando como uma resistência, tendência de queda. Então, isso é muito mais simples de você analisar para você identificar a tendência da ação. E é sempre identificando a tendência da ação que é o primeiro passo para saber se você vai comprar ou se vai vender ou ficar de fora de qualquer ação, de qualquer ativo na bolsa. Tanto o mercado brasileiro, mercado americano, qualquer outro ativo aí que você esteja analisando, que você esteja operando. Bom, vamos aqui para uma outra ação. A Azul 4 você já identificou aqui agora que está em tendência de baixa, correto? Bom, vamos agora para Rente 3. Rente 3. Vamos lá no gráfico diário da ação. Pronto, vou abrir aqui, tirar um pouquinho o zoom. Aliás, vou dar um pouquinho do zoom. Rente 3. Vamos pegar a parte macro dessa ação no gráfico diário. Média móvel de 20 períodos, entrelaçada ao gráfico, entrelaçada ao gráfico. Lembra que eu falei sobre a média móvel entrelaçada ao gráfico? Região de consolidação. Isso daqui já formou uma resistência, um suporte. Isso daqui é uma resistência. Isso daqui está formando um suporte. Quando apresenta esse fundo mais alto que o fundo anterior, nos indica que há uma região de acumulação, tá? Uma região de acumulação no mercado, que na probabilidade que vá romper e seguir para uma tendência de alta novamente. Porém, ainda é cedo para afirmar isso. Por que é cedo para afirmar isso? Olha a média móvel de 20 períodos, onde ela está? Está aqui embaixo. Quando o preço da ação fica muito longe da média móvel de 20 períodos, ela me indica que nesse período de tempo a ação está cara demais. Se a ação está cara demais, eu não vou fazer nada. Eu vou esperar ela ficar um pouco mais barato, mesmo que entre uma tendência de alta, né? Se você me acompanha aqui no canal, você sabe como identificar os melhores pontos da ação para comprar, buscando o melhor preço, aproveitando a tendência de alta da ação. Como que é feito isso? Gráfico subindo, média móvel de 20 períodos está muito aqui embaixo, não vou fazer nada. Está dizendo que o preço está muito caro para esse curto período de tempo, então ele pode voltar a qualquer momento. Preço da ação está muito próximo à média subindo e acompanhando a ação, aí sim eu posso identificar os melhores pontos de compra da ação. No caso aqui da Rente 3, média móvel está aqui embaixo ainda. Até apontou para cima, mas está aqui embaixo. O preço nesse período aqui está muito esticado. Inclusive, está nessa região aqui de resistência. Se é resistência, há uma resistência para o preço subir, né? E há uma forte resistência. Olha quantas vezes tocou na resistência. Aqui formou a primeira impulsão. Essa daqui foi a segunda impulsão em que formou a resistência. E a partir daqui formou outras resistências e resistências fortes. Pode subir? Pode, mas não é o que a probabilidade indica. Ele primeiro precisa fazer estruturas para que haja a alta aí do mercado. Então, se a média móvel de 20 períodos está longe do preço, fica de fora, aguarde o melhor momento. Não é a hora
para você entrar. Se você quiser fazer a marcação aí no seu gráfico para identificar essa região aqui de resistência no preço, é entre 58,85 a 62,70. Essa é a região aí de confusões de mercado. E traça também esses suportes aqui. Isso daqui está indicando para a gente que o gráfico está suportando e está formando para a gente uma região aí de acumulação, tá? Uma acumulação para alta no caso. Vamos analisar uma outra ação? Lógico, range 3. Se você quiser arriscar, beleza, mas eu não arrisco nesse rompimento aqui, tá? Fico muito de fora. Essa aqui é uma região muito conturbada e muito forte para que haja realmente uma tendência de alta no mercado. Fico de fora. Se você tiver com muita dúvida, vem aqui no gráfico semanal da ação. Pronto. O que o gráfico semanal da ação está indicando aqui para você? Está indicando que há uma consolidação nesse período aqui, em que pode haver um rompimento, porém o gráfico na semana parou exatamente na resistência. Se parou na resistência, ficamos de fora do preço do ativo, tá? A não ser que ele faça um pullback aqui em cima e volte a subir, mas precisa confirmar esse pullback. Vamos para outra ação, que foi a Petrobras PETR4. Vamos lá. PETR4. Vou botar lá no gráfico diário. Gráfico diário da PETR4. Houve uma grande tendência de alta e pegamos aqui essa tendência de alta na SoTrader. Foi uma operação aí muito bem executada, aproveitando essa tendência de alta. Depois dessa tendência de alta, como é formar a tendência de alta? Fundo mais alto que o fundo anterior, rompendo o topo anterior. Logo depois houve o que? O período de confusão de mercado, preço da ação entrelaçado ao gráfico, não formando o topo mais alto que o topo anterior, principalmente aqui. O topo aqui ficou mais de baixo que o topo anterior, não é para se fazer nada. E o preço aqui, insistindo em não respeitar o suporte. Então não vai fazer nada nesse período de confusão. No máximo, você só ajeita o stop para sair da operação aí com stop gain, tá? E o que está acontecendo agora? Hoje foi cerca de 8% de alta aí na semana. Se houve 8% de alta na semana, quer dizer que está em tendência de alta? Não, tá? Aqui era um período de alta, aqui era um período de tendência de alta. Aqui está sendo uma correção mais forte. Essa correção mais forte está me dizendo que é uma reversão de tendência? Não. Não confunda reversão com correção, tá? A reversão de tendência é quando o ativo chega a 50% desse movimento principal aqui, da impulsão principal. Aí sim você pode contar com uma reversão de tendência. É quando ele rompe esse movimento principal, 50% desse movimento principal. Por enquanto não rompeu. Por enquanto ele está tendo uma correção mais profunda. Essa correção mais profunda geralmente atinge aí 30% do movimento principal de impulsão, tanto para a tendência de alta quanto para a tendência de baixa. No caso aqui, a média móvel de 20 períodos, ela parece que vai começar a funcionar como um suporte, e o preço pode começar a fazer isso daqui. Isso daqui é análise técnica. Você analisa qual a probabilidade do ativo entrar em uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. A probabilidade de entrar para uma tendência de baixa ou uma correção mais profunda é muito maior do que ele romper a média móvel de 20 períodos que está funcionando como uma resistência, continuar subindo, romper toda essa resistência aqui que foi um período forte de confusão de mercado e continuar subindo, tá? Isso daqui é fácil de analisar, mas você precisa saber como analisar. É preciso saber como analisar. É muito fácil você chegar aqui e achar que realmente está em uma tendência de alta, mas não está. Está em um período de confusão de mercado. Período de confusão de mercado, não fazemos nada. Só para tirar a dúvida, vamos lá no gráfico semanal. Olha o gráfico semanal da ação. Média móvel de 20 períodos, funcionando como um suporte. Só que olha só que eu falei para você na ação passada. Preço muito longe da média. O que ocorreu aqui? Buscou a média com força. Preço muito longe da média,
busca uma média com força. Preço muito longe da média, busca uma média com força. Aqui, como houve essa impulsão muito grande para uma tendência de alta do preço e na semana formou um candle de força para continuar a tendência de alta, pode ser que haja uma tendência de alta, mas a probabilidade não indica isso. Por quê? Olha o pavio desse candle, a força vendedora como tomou ela. Olha os candles que foram formados aqui, parece um código de barra, não é para se fazer nada, tá me indicando um período de confusão, e logo depois 3 candles de força para uma tendência de queda. Isso aqui está dizendo que a força vendedora é muito grande, tá? Por mais que a ação esteja sendo suportada pela média móvel de 20 períodos, o período de confusão de mercado ou o período aí para ficar longe mesmo da ação para quem quer trabalhar comprado é muito forte. Os indicadores para não operar comprado é muito mais forte do que o indicador para operar para você operar comprado. Então é melhor ficar de fora da ação, tá? Quando apresentar este tipo de confusão de mercado, pavio muito longo, gráfico parecendo código de barra, candles consecutivos de queda, como aqui está mostrando. Então é um período que eu não vou fazer nada. Arion, mas está em tendência de alta, eu vou arriscar. Ok, bacana arriscar, desde que você tenha um stop técnico em que você ajeite o seu gerenciamento de risco para esse tipo de operação. Se eu fosse operar, eu não colocaria muito dinheiro em um tipo de operação assim, tá? Porque aí a probabilidade de errar ela é muito grande. Vamos agora para IP3. Lá na IP3 também teve 7,71% de alta essa semana no mercado. A IP3, se eu botar aqui no gráfico diário da ação, olha só, tendência de alta da ação, preço esticado, tá? Preço esticado, tendência forte de alta, preço da ação ficou muito esticado aqui, parabéns para quem fez essa operação aí, tá dando aí cerca de, desde o início dela, no primeiro ponto de compra, tá dando 25% de ganho, 25% de ganho, eu acho que em um mês e meio, é uma excelente rentabilidade para estar operando. Com esses 25% de ganho, a gente coloca dinheiro no bolso, tá? Para quem está comprado aí, não sabe que a ação pode voltar para a tendência de baixo em qualquer momento, é o seguinte, média móvel está aqui embaixo, preço está aqui em cima, olha o espaço, olha o que ela tem de queda aqui, ela tende a se corrigir, tá? Pode continuar subindo? Pode, mas a probabilidade, o histórico dessa ação não é ficar tão longe assim da média móvel de 20 períodos, então pode sim retornar a qualquer momento. Ajusta o stop, ou você já coloca, faz a parcial, coloca no bolso, se comprou 1000 ações aí, coloca parte delas já no bolso e vai ajeitando o stop. Foi uma operação bonita de ser feita, 25% de lucro, mas cuidado com a ganância porque ela está aqui, ó, se você pegar aqui no gráfico semanal, já está chegando no último topo dessa ação, né? O preço está aqui, está chegando no último topo da ação, então, ou seja, já rompeu com força essa resistência aqui, mas será que vai romper com força a resistência aqui também? Não sei, é bom não pagar para ver, né? Bom não pagar para ver, para ficar com ansiedade aí, para ficar com a ganância de pegar 1 ou 2%, não sei se vale a pena correr o risco e perder 7, 8% aí, um repique de baixa e forte que pode acontecer a qualquer momento, tá bom? Bom, vamos agora na ENGIE 11. Na ENGIE 11. A ENGIE 11 aí teve essa semana 7,70%, foi a quinta ação que mais subiu essa semana, 7,70%. ENGIE 11, o que está acontecendo com ela? Preço entrelaçado à média, né? Média móvel de 20 períodos é essa aqui, o preço está entrelaçado a ela, muita região de resistência do preço, e aqui ó, eu tenho uma resistência ainda, e o preço já chegou nessa resistência, pode voltar a qualquer momento. A média móvel está afastada do preço, a média móvel de 20 períodos está afastada do preço. Se a média móvel de 20 períodos está afastada do preço, pode acontecer como aconteceu aqui, ó.
Preço afastado da média, ele vem com força e chega até mesmo ultrapassar a média. Aqui é a mesma coisa. Preço muito afastado da média, veio com força, aqui novamente até entrar no período de confusão de mercado. Uma outra coisa muito importante que é importante você saber é quando o preço da ação ele sofre uma alta muito brusca ou uma queda muito brusca, ele tende a ficar logo depois de um período lateralizado, um período de confusão de mercado, como ocorreu aqui. Período muito brusco, logo depois, período lateralizado da ação. No caso aqui, um longo período lateralizado do preço do ativo. Período lateralizado, não fazemos nada, ficamos de fora. É o mais prudente a ser feito. É importante que você tenha em mente que nem toda operação deve ser feita. Tem operações que nós devemos sim ficar de fora. Quando você toma conta apenas de uma operação, você tende, aliás, quando você acha que tem que sempre estar posicionado, você tende a perder dinheiro, tá? Porque você vai querer fazer muitas operações e muitas operações pode deixar você confuso. E qualquer perda que você tenha é uma perda que você não vai querer aceitar porque era uma operação que você não deveria fazer, tá? Bom, em G3, período aqui, por mais que teve essa alta aí, período de confusão, puro período de confusão no mercado. Vamos agora para as baixas do mercado da semana, não quer dizer que esteja tendência de baixa. Lembra o que eu falei lá no início da aula. Vamos lá na Fleury. A Fleury teve 6,70% de queda essa semana. Vamos pegar aqui o gráfico diário da ação. Sempre trabalhando com a média móvel de 20 períodos, tá? Eu sempre trabalho com ela, os alunos sempre trabalham com ela, os assinantes, aí, os membros da SotaTrader que copiam as operações, sempre trabalham somente com ela. Então é importante que você trabalhe com ela. É o que dá retornos maiores. Lembra que eu falei os 10% de lucro por operação? São com utilizadas essas médias móveis de 20 períodos. Então é importante que você tome nota disso. Tá? Coloque aí no gráfico, tenta trabalhar sempre com a média móvel de 20 períodos. É muito importante. Bom, o que está acontecendo com a Fleury? Tendência de queda, né? Olha a impulsão, pequena retração. Impulsão, pequena retração. E ainda por cima, numa região de confusão de mercado, né? Onde o preço ativo há rompimento, mas o rompimento não é tão expressivo. E logo depois, olha o que acontece. Fica entrelaçado ao gráfico, períodos de confusão de mercado. Isso aqui no gráfico diário. E olha como o preço do ativo está tendo a resistência aí da média móvel. Aqui houve até o suporte, mas logo depois confirmou com o pullback a resistência do preço. A resistência para a tendência de alta. Não quer deixar o gráfico subir para sua tendência de alta. Vamos lá no gráfico semanal para você ter uma ideia melhor. Média móvel de 20 períodos. Entrelaçado não, tá? Acima da média móvel, acima do preço, funcionando como uma resistência do preço. Movimento de pullback para baixo, tá? Tá aqui numa resistência, aliás, está num suporte. Você pega aqui o suporte do preço, bem nessa linha aqui, ó. Bateu aqui a primeira vez, bateu aqui a segunda e está suportando aqui. Quer dizer que vai reverter daqui? Não. Então só está dizendo que nesse período aqui eu não vou fazer nada, eu vou ficar de fora. Só vou fazer alguma coisa quando a ação seguir para uma tendência de alta ou seguir para uma tendência de baixa. Isso aqui não é para você adivinhar topo e fundo da ação, é para você acompanhar a tendência. O lucro é maior, o lucro é mais rápido e a operação se torna muito mais assertiva e muito mais fácil para ser vista. Isso é importante que você faça. Vamos lá para HPV3. HPV3. HPV3, ela está em uma tendência de baixa, porém em um período de confusão de mercado. Nesse período aqui de confusão de mercado, olha esses candles. Pavio para cima, pavio para baixo, média móvel de 20 períodos funcionando aí como... Funcionando não, né? Está entrelaçado ao gráfico. Isso aqui é um verdadeiro período de confusão de mercado. Não há nada a ser visto aqui. Não há nada a ser analisado aqui, tá? Ariel, mas se vê bem, o corpo desse candlezinho aqui está acima da média móvel. Será que não vale a pena operar comprado? Não analise somente um candle, analise toda a estrutura.
toda a estrutura dessa ação está dizendo que está em tendência de baixa, né? A estrutura nessa parte aqui está dizendo que é um período de confusão de mercado. Você tem alguma coisa a ser analisada aqui? Tem algum ponto de compra ou um ponto de venda? Não tem nenhum ponto de compra e nenhum ponto de venda. Então não é para se fazer nada aqui. É para ficar realmente de fora da ação. Vamos aqui na SUSB3. SUSB3 aí é uma ação que estava em uma tendência de alta. Havia um possível rompimento para ela. Eu estava até posicionado nessa ação. Essa ação aí foi encerrada aí com o stop. Acho que foi o primeiro stop aí da semana ou do mês, se eu não me engano. Tá? Primeiro stop da semana ou do mês. Mas acontece, né? Renda variável, ela varia, tanto para alta quanto para baixa. Então você tem que acompanhar isso. Então por isso que é importante você estar posicionado em pelo menos 3 ações, em pelo menos 3 ativos. Assim você consegue ter um gerenciamento de risco muito melhor. Igual, por exemplo, essa ação aqui deu um stop e está tudo bem. Porque outras ações estão seguindo para a sua tendência de alta ou para a sua tendência de alta, para a tendência de baixa, eu estou operando a favor dela. Então, enquanto uma ação deu um stop, não tem problema nenhum, porque as outras ações que eu estou posicionado, que os membros da sua TTD estão posicionados, que os alunos também estão operando, está dando ganho. Tá? Então, quando tem um stop, é quase que irrelevante para você, só entra na estatística, porque nem todas as operações dão ganho. Uma pequena parcela ali da perda. E com essa pequena parcela de perda, você tem que anotar o que fez de errado, ou às vezes você analisou certo, você identificou através da fórmula do swing trade, você identificou quando comprar e quando vender, identificou a tendência, fez todo o passo a passo, mas aí deu stop, não tem problema nenhum, porque a probabilidade de acerto é muito maior do que a probabilidade da perda. Tá? Então, quando você segue um gerenciamento de risco e você segue o passo a passo de uma técnica que você conseguiu comprovar que é assertiva, como nós conseguimos provar aqui, sempre foi tudo tabelado, eu tabelo os padrões gráficos aí há anos no mercado, há anos. Então eu sei qual é o momento no mercado em que não é para operar, em que eu tenho que me posicionar menos, em que eu consigo me arriscar um pouco mais, colocando muito mais operações, aproveitando a tendência. Então, quando você cataloga tudo isso, você tem a probabilidade anotada e a probabilidade ao seu favor, você fica muito tranquilo no mercado. Você pega uma vez na semana, uma hora na semana, identifica quando comprar e quando vender essas ações e pronto. Tá tudo bem. Tá tudo bem quando tem uma pequena perda no mercado. Por que eu falei dessa ação? Que nem precisava falar dela aqui, mas eu quero que você saiba que é importante você saber que é possível você perder no mercado, sim. Mas não é normal você ter várias perdas, não é normal você perder muito dinheiro no mercado. Tá? Isso não é normal. Agora, vamos analisar aqui essa ação. Isso aqui está até com Fibonacci, que é com Fibonacci que nós traçamos os alvos dessas operações. Tem vídeo meu aqui no canal ensinando você a traçar alvos com Fibonacci. Tá? Técnica simples, muito bem assertiva, muito mais fácil. Tá? SUSB3, o que estava acontecendo com ela aqui? Média móvel de 20 períodos suportando o preço da ação, a ação fazendo esse tipo de impulsão aqui, né? Fazendo esse tipo de impulsão é o movimento de força no mercado. Rompeu com candle de força, porém a sua alta não foi confirmada. Não importa qual motivo, eu deu notícia, não sei o que, não importa a notícia. O que importa é que você seguiu a técnica, tá? Não olhe notícia. Então, não olhe notícia. Foca somente no gráfico. O gráfico tem tudo para dizer para você a compra e a venda dessa ação. Então, com esse movimento aqui de impulsão, retração e impulsão para a tendência de alta, com a média móvel ao seu favor, não há nada de errado entre a operação, correto? Tá tudo bem. Só que aqui houve no dia de hoje, houve uma queda brusca do mercado, pelo menos nessa ação. Com essa queda brusca, por que você não deve se preocupar ou por que eu não me preocupei? Porque o stop estava posicionado. O stop estava posicionado, estava agendado na boleta de compra e venda. Então, se está tudo posicionado, a compra, a venda, o stop da operação, deixa o trade seguir. O trade aqui seguiu contra a operação, sem problema nenhum. Todas as outras ações estão seguindo para o alvo da operação. E isso é muito bom. Tá? Isso é muito bom. E essa ação aqui já entrou na estatística. Tá ótimo, tá perfeito. Para a tendência de alta, será que ela segue ainda? Pode seguir ainda.
tá? Mas é importante que atingir o stop, saia da operação. Isso é muito importante para você, tá? Vamos ver aqui o gráfico diário da ação, vamos um pouco mais profundo nela. Gráfico diário do ativo. Só no dia de hoje, o preço da ação, o preço com esse candle aqui, ele atravessou a média móvel de 20 períodos. Acha que é válido recomprar a ação? Não, tá? Saiu da operação. Se você receber um stop, pare, analise e fique de fora. É importante. Se você levou stop numa operação, não é para operar ela logo em seguida. É para você esperar um próximo movimento dela, e que esse próximo movimento pode demorar quase duas semanas para formar uma nova estrutura, tanto para alta, tanto para queda, quanto para lateralização. Então nisso não é para se fazer nada, é para ficar realmente fora. Tá? Vamos agora para outra ação, que é... Vou até já no gráfico diário, pronto. Que é a JBSS3. Foi um pouquinho na queda da semana, 0,49%. Nada demais. JBBS3. Gráfico lateralizado, né? Funcionando aqui dessa maneira aqui. Como suporte, como resistência, não se faz nada, até porque a média móvel de 20 períodos, deixa eu traçar aqui para você, já faz isso aqui no gráfico, tá? Entre 32,80 até R$39 o preço do ativo. Região em que você não vai fazer nada, região em que você vai ficar de fora da ação, tá? Por quê? Período de confusão de mercado. Média móvel está entrelaçada ao gráfico. Candle está atravessando a média móvel de 20 períodos, né? Então é um momento da ação que você não faz nada. Quer tirar contraprova? Coloca no gráfico semanal. Tem tendência? Não tem tendência. Continua num período de confusão de mercado. O gráfico está aparecendo no código de barras. Período de confusão. Tá? Não é para fazer nada. Ariel, pode cair aqui a qualquer momento e ir para a tendência de baixa? Pode, mas não há nada indicando isso. A não ser que há um período de confusão de mercado. Tá? Que está indicando que isso pode acontecer, mas não quer dizer que vai acontecer. Tá? Período de confusão, você nunca sabe quando vai subir ou quando vai descer a ação. E por último, vamos verificar aqui a BRAP4. BRAP4, nós fizemos uma bonita operação essa semana da BRAP4, foram, se eu não me engano, 22% de lucro. Está até aqui plotado ainda o Fibonacci que nós traçamos. Foi excelente aí, bateu exatamente no Fibonacci e começou o período de confusão no mercado. Se eu não me engano, foram 22% de ganho, tá? 22% de ganho nessa operação. Uma excelente rentabilidade. Vamos aqui, BRAP4 já vem de um longo período aí de tendência de alta, tá? Um longo período não, vamos botar alguns meses já em tendência de alta. Aqui já começou a entrar no período de confusão de mercado. Mas não está tão confuso assim, dá para entender? Dá para entender, mas olha isso aqui, ó. O rompimento foi com simples pavio e voltou a cair. Ou seja, não houve aquele rompimento cumprindo a sua tendência de alta com fundo mais alto que o fundo anterior, um rompimento com candle de força. Não houve nada disso. Houve um rompimento, voltou a cair com força, buscou a média móvel de 20 períodos. Não se faz nada nesse momento. Tá? Não se faz nada nesse momento. Se você tiver posicionado, bacana, pô, só ir subindo o stop de acordo com a estrutura. Agora, se você não está posicionado, você vai buscar o que aqui? Comprar, vender a ação? Se está em tendência de alta, sempre vamos buscar a compra da ação. Se está em tendência de baixa, sempre vamos buscar a venda da ação. No caso aqui da BRAP4, média móvel de 20 períodos está funcionando como um suporte no preço. Se está funcionando como um suporte no preço, bacana. É hora não, você sabe que está em uma tendência de alta no mercado, tá? Lá no gráfico semanal da ação, preço, olha isso aqui, ó, preço muito longe da média, a média está aqui embaixo, né? Se está muito longe da média, o que pode acontecer com esse gráfico? Ele pode simplesmente cair pra caramba. Ele vai buscar a média móvel com força. Ele vai buscar se aproximar da média móvel com força. Tá? Uma hora ele vai chegar na média móvel.
Então, Arion, quer dizer que na segunda-feira agora vai cair? Não quer dizer isso. O que quer dizer que quando o preço está muito longe da média móvel, o preço tende a buscar a média móvel com muito mais força. Bom, pessoal, espero que tenha ajudado você. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, deixe aqui nos comentários que eu mesmo vou responder. E espero ter ajudado você nessa aula. Até o próximo vídeo, até a próxima aula.